E hoje é dia do quadro Seu Bolso, a economia de um jeito fácil de entender. Faraco, tem um assunto que tem causado muita preocupação e é a mudança nas regras da aposentadoria pública, né? Até porque tem a previsão de um colapso, né? E não seria para menos. O assunto mexe com a gente muito, né? Mexe sim, e as pessoas contribuem por anos e esperam no futuro, claro, ter a tranquilidade de receber mensalmente um valor suficiente para a vida. Mas como se precaver? Uma saída é pensar em alternativas para complementar a renda. Assunto de hoje da Soninha Campos. Bom dia, Soninha. A gente está falando da poupança, previdência privada, enfim, assuntos que mexem diretamente com o bolso. Bom dia, Faraco. Bom dia a todos. Exatamente. Opção é o que não falta. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu fui às ruas saber se as pessoas estão preocupadas e guardando dinheiro para o futuro. Vejam só. Não sobra ainda, mas também eu não tenho essa visão de lá na frente ter que... eu preciso juntar dinheiro para lá na frente ter que... gozar do que eu ganhei a vida inteira para gozar na velhice. Não, eu ganho agora e gozo desse dinheiro agora. Eu procuro guardar 40% do meu salário todo mês, pensando, né, futuramente, né, ter um dinheirinho guardado, né, uma reserva se precisar. Você conseguir conciliar as contas do dia a dia e ainda guardar para o futuro é complicado. Pensar, a gente pensa. Agora, efetivamente, você conseguir, aí que mora o perigo, né? Eu procuro deixar 10% da minha renda guardada no banco e procurar ao máximo não utilizá-la. Já tenho uma idade, eu tenho 40 anos, então tenho que pensar daqui a 10 anos. Bom, a gente viu aí, né, que tem gente que guarda, tem gente que não guarda, mas o importante é pensar no futuro, sim, se precaver e ter uma renda extra. Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o educador financeiro Cristiano Brasil, que vai nos explicar algumas opções, então, para render, né, para ter uma renda extra lá no futuro. E a gente viu até próprio lá nas ruas, Cristiano, que muita gente fala da poupança. A poupança é a melhor opção ainda? Bom dia. Bom dia. A poupança tem um grande problema que é o seguinte, hoje ela está rendendo muito menos do que a inflação. Ela está rendendo em torno de 6,17% ao ano e a nossa inflação está crescendo e hoje, já nos últimos 12 meses, já está batendo 8,49%. E os analistas estão dizendo que vai fechar o ano a 9%. Então, se fechar o ano a 9%, Soninha, quem está aplicando na poupança vai ter uma perda de poder de compra em quase 3%. Comeu ali 3%. Então, não é uma boa opção hoje para estar guardando o seu dinheiro, porque justamente a inflação está comendo essa rentabilidade. Bom, se a poupança não é uma boa opção, muita gente fala então da previdência privada. Os bancos nos oferecem a previdência privada. É uma boa opção? Se tem que ter alguns cuidados, né? Tem algumas opções boas e outras não dentro da previdência privada, Cristiano? Pois é, previdência privada é bom ou não é? Esta é a grande pergunta, né? Mas a resposta disso depende. Depende do quê? Depende das taxas. Das taxas que são cobradas por esses bancos. A gente tem taxa de carregamento, taxa de administração, algumas têm taxa de performance e algumas têm taxa de resgate. Então, são 4 taxas que você tem que observar bem antes de fechar o plano. A gente colocou aqui até 2 opções aqui para as pessoas verem a diferença que isso faz lá no final, né? Isso mesmo. Então, neste primeiro caso aqui, não tem taxa de carregamento e a taxa de administração é 2% ao ano. Ao final, uma pessoa colocando R$1.000 por mês, em 30 anos de aplicação, com uma taxa média aí de 6% de rentabilidade, esse plano pagaria lá no final dos 30 anos R$694 mil. Mas olha agora o segundo exemplo, onde a taxa de carregamento é de 4% e a taxa de administração também de 4%. Olha só lá, Soninha, como ficou o final? 475 mil. Olha a grande diferença aí, é mais de 200 mil de diferença. Pontos percentuais que fazem uma diferença no lá no futuro. Final. Bom, previdência privada, então, depende, tem que ter alguns cuidados, atenção nisso. Qual seria uma outra opção, então, dentro, né, dessa possibilidade de ter uma renda extra no futuro, Cristiano? Dentro de várias opções, a gente também tem o título público, que é um título do Tesouro Direto, né, que
que a gente pode ir na internet e comprar, tá? Então isso é muito Aqui fácil. a gente até comparou, né? Tesouro Direto versus Previdência Privada. Isso. Essa comparação aqui é você colocando um aporte único de 10 mil reais numa aplicação de 30 anos e uma taxa média de rentabilidade de 10% ao ano. Olha só na Previdência Privada, quanto que esses 10 mil se transformariam? 75 mil. E no Tesouro Direto, 142 mil. Qual é a grande diferença? Taxas. As taxas. O Tesouro Direto tem uma taxa média aí de 0,75% ao ano, enquanto que a Previdência é como nós vimos no quadro anterior, né? Pode chegar a 4%, 5% ao ano. Perfeito. Bom, a gente viu aqui, Adriana, Faraco, que a gente precisa pensar, né, quando a gente vai aplicar, né, a nossa renda para o futuro, porque tem a diferença de taxa, pode fazer uma diferença enorme lá na frente, né? Muita diferença, né? E é importante pensar nisso na juventude, não deixar para pensar nisso só lá na terceira idade, né? E estudar um pouquinho, né? Porque esses termos, alguns não são muito familiares da gente, como Tesouro Direto, por exemplo. Tem que ficar de olho. Obrigado, Soninha. Obrigado, Cristiano, pela presença aqui com a gente. Bom dia para vocês. Realmente.